Quando se fala em visitar o sudeste da Ásia, lembramos logo da Tailândia e Vietnã. E não é à toa, já que esses dois países são os mais procurados pelos turistas, principalmente para aqueles que procuram diversão noturna. Com isso, o Camboja acaba ficando fora do radar de muitos viajantes, mas o que poucos sabem é que este país reserva surpresas incríveis e experiências únicas. Além de ser um dos destinos mais acessíveis do mundo, o Camboja oferece uma rica cultura, paisagens deslumbrantes e um povo acolhedor, sem falar das mulheres cambojanas, que são consideradas uma das mais belas de todo o continente asiático. Mas esse país vai muito além disso. Seus templos milenares, mercados vibrantes e praias paradisíacas fazem do Camboja um destino que merece muito mais atenção. Então prepare-se, pois no vídeo de hoje iremos explorar a fundo esse país repleto de contrastes, mistérios e curiosidades fascinantes. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizado no Sudeste Asiático, o Camboja faz fronteira com 3 países, a Tailândia, a oeste e noroeste, o Vietnã, a leste e sudeste, e o Laos, ao norte. Ao sul, é banhado pelas águas quentes do Golfo da Tailândia, o que lhe garante belas praias tropicais e um litoral cada vez mais promissor para o turismo. O país ocupa uma área de aproximadamente 181 mil quilômetros quadrados, um território relativamente pequeno, mas incrivelmente diverso em paisagens. Grande parte do território cambojano é formada por planícies aluviais, terras férteis que se estendem, sobretudo, ao redor do rio Mekong e do lago Tonle Sap, o maior reservatório de água doce do Sudeste Asiático. Essas regiões são essenciais para a agricultura, que continua sendo a principal atividade econômica nas áreas rurais do país. Número 2. População. O Camboja abriga cerca de 17 milhões de habitantes e um dado chama-se a atenção. Mais da metade da população tem menos de 30 anos. Isso faz do país um dos mais jovens do Sudeste Asiático, o que proporciona uma atmosfera dinâmica e uma cena social vibrante para os recém-chegados. O estilo de vida no país é uma fusão entre o tradicional e o contemporâneo. Enquanto nas áreas rurais as antigas tradições ainda prevalecem, nas cidades há um contraste marcante, com cafés modernos, mercados movimentados e uma vida noturna em constante ascensão. A língua oficial do país é o Khmer, falado por praticamente toda a população. Apesar da grafia e da pronúncia desafiadoras para os ocidentais, o idioma é uma peça fundamental da identidade nacional. O francês ainda é falado por parte da população mais velha, devido ao passado colonial, mas não se preocupe se for visitar o país. O inglês também é bastante comum, principalmente entre os mais jovens. Quanto à religião, o budismo Theravada é seguido por aproximadamente 95% da população. Mosteiros, monges e cerimônias religiosas estão presentes em todos os cantos do país. Além disso, crenças animistas e o culto aos ancestrais coexistem com o budismo, especialmente nas zonas rurais, onde rituais tradicionais ainda fazem parte do cotidiano. Número 3. Vida noturna. Embora o Camboja não seja tão famoso quanto seus vizinhos Tailândia ou Vietnã quando o assunto é vida noturna, o país surpreende quem decide explorar suas noites. As cidades de Phnom Penh e Siem Reap são os principais polos para quem busca diversão depois do pôr do sol, e cada uma oferece experiências únicas, desde festas agitadas até passeios culturais sob luzes suaves e cenários vibrantes. O destaque absoluto fica por conta da famosa Pub Street, em Siem Reap. Essa avenida colorida e movimentada é o coração da noite cambojana, com seus bares temáticos, música ao vivo, drinks baratos e uma atmosfera eletrizante que atrai mochileiros, casais e até famílias em busca de descontração. Por poucos dólares, é possível experimentar cervejas locais, coquetéis exóticos ou até massagens relaxantes nos inúmeros spas espalhados pela região. Além disso, não é raro encontrar mulheres oferecendo diversos tipos de serviços, que variam entre 10 e 20 dólares, o que atrai muitos visitantes em busca desse tipo de experiência. Já em Phnom Penh, a vida noturna é um pouco mais diversificada. Além de bares e baladas, a capital oferece cassinos, rooftops com vista para o rio Mekong e até cruzeiros noturnos com jantar a bordo. As margens do rio ganham vida com feiras,
músicos de rua e uma infinidade de restaurantes iluminados que proporcionam uma experiência visual e sensorial única. Para quem busca algo mais autêntico, os mercados noturnos são uma atração à parte. Em vez de luzes piscando e som alto, o destaque aqui está nas cores, nos sabores e nos aromas. É onde se encontram artesanatos, roupas tradicionais e, claro, comidas típicas e exóticas, algumas que você provavelmente nunca viu antes. Embora ainda não tenha a fama das grandes festas tailandesas, a vida noturna cambojana tem um charme único, mais tranquila, menos caótica, mas igualmente fascinante. E o melhor de tudo, com preços extremamente acessíveis, é possível aproveitar muito sem estourar o orçamento. Número 4. Culinária. Se você acha que já experimentou de tudo na gastronomia asiática, espere até chegar ao Camboja. A culinária local é uma mistura de sabores intensos, ingredientes inusitados e tradições que se formaram tanto pela herança do antigo Império Khmer quanto pela necessidade de sobrevivência durante períodos de extrema escassez, como na época do regime do Khmer Vermelho. O resultado? Um cardápio que vai do delicioso ao inacreditável. Nos mercados noturnos e feiras de rua, você encontrará barracas vendendo tarântulas fritas, escorpiões crocantes, gafanhotos temperados, grilos assados e até baratas gigantes grelhadas. As tarântulas fritas, em especial, são consideradas uma iguaria local. Elas são consumidas como petiscos crocantes e são bastante populares nos mercados de rua. Além dos insetos, o Camboja também oferece pratos como sopa de cobra, omelete de formigas vermelhas e sopa de sapo, geralmente preparados com ervas aromáticas e pimenta. Essas receitas, muitas vezes comuns em comunidades rurais, fazem parte do repertório alimentar cambojano há gerações. Mas a ousadia culinária não para por aí. Um dos pratos mais desafiadores para visitantes ocidentais é o balut, um ovo de pato fertilizado com o embrião parcialmente desenvolvido. Ele é cozido e consumido com ervas, sal e limão. Embora cause espanto, o balut é considerado nutritivo e é popular não apenas no Camboja, mas em várias partes do Sudeste Asiático. Se você não quiser se aventurar nos pratos mais radicais, ainda há opções deliciosas e mais convencionais. Pratos icônicos incluem o amok, um peixe cozido no vapor com molho de leite de coco e especiarias, servido em folhas de bananeira, e o lok lak, carne bovina frita e marinada em molho de ostra, geralmente acompanhada de arroz e ovo. O país também é lar de uma enorme variedade de frutas tropicais exóticas, algumas das quais podem parecer estranhas ao paladar ocidental. Um exemplo é o durian, considerado por muitos a fruta mais fedida do mundo. Isso mesmo, com aparência semelhante à jaca, o durian exala um cheiro tão forte que muitos o descrevem como carne podre. Ainda assim, é amplamente consumido e amado pelos cambojanos. Número 5. História. A história do Camboja é um épico de ascensões grandiosas e quedas devastadoras. Durante a Idade Média, o país foi o centro do poderoso Império Khmer, que, entre os séculos 9 e 15, dominou grande parte do Sudeste Asiático. Foi nessa era de ouro que foram construídos os impressionantes templos de Angkor Wat, um complexo majestoso que até hoje impressiona o mundo com sua arquitetura detalhada e espiritualidade profunda. No entanto, após séculos de glória, o império entrou em colapso e o território cambojano passou a ser alvo de constantes invasões e disputas regionais, culminando na colonização francesa no século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelos japoneses e pouco depois conquistou sua independência da França em 1953. Mas a verdadeira tragédia viria nos anos 1970, com a ascensão do regime do Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot. Entre 1975 e 1979, cerca de 2 milhões de pessoas morreram vítimas de execuções, fome e trabalhos forçados, quase um quarto da população da época. O país se transformou em um campo de extermínio em nome de uma utopia comunista brutal que buscava eliminar qualquer vestígio de intelectualidade, religião e cultura ocidental. Após a queda do regime, o Camboja mergulhou em uma longa guerra civil, só encontrando relativa estabilidade nos anos 1990. Até hoje, o país carrega cicatrizes profundas desse passado sombrio. Número 6. Capital. Localizada às margens do rio Mekong,
Phnom Penh é a capital e maior cidade do Camboja, um verdadeiro centro de contrastes onde a história dolorosa convive lado a lado com a modernidade em crescimento. Fundada no século XV, a cidade foi por muito tempo o coração do antigo Império Khmer, e apesar das guerras e traumas, conseguiu manter sua importância como polo político, econômico e cultural do país. Caminhar pelas ruas de Phnom Penh é como viajar no tempo. De um lado, templos budistas ornamentados, mercados tradicionais e edifícios coloniais franceses ainda marcam presença com charme e decadência. Do outro, avenidas movimentadas, shoppings modernos e arranha-céus mostram a face de um país que tenta se reerguer e avançar. Entre os pontos turísticos mais emblemáticos está o Palácio Real, residência oficial da monarquia cambojana. Com telhados dourados reluzentes e arquitetura tradicional Khmer, o palácio impressiona pela beleza e simbolismo. Dentro dele, destaca-se a Pagode de Prata, cujo piso é coberto por mais de 5.000 ladrilhos de prata e abriga estátuas de Buda feitas de ouro maciço e cravejadas de diamantes. Apesar de sua história trágica, Phnom Penh pulsa com vida. Cafés modernos, mercados de rua, feiras noturnas e a agitada orla do rio atraem moradores e turistas diariamente. O pôr do sol às margens do Mekong, com o reflexo dourado sobre a água e os barcos deslizando lentamente, é um espetáculo simples, mas inesquecível. Número 7. Tradições. No Camboja, tradição não é apenas uma lembrança do passado, é parte essencial do presente. E tudo começa com a espiritualidade. O budismo, Theravada, além de religião majoritária, é o alicerce cultural do país. Quase todas as famílias têm ligações com templos, e é comum que meninos passem um período da vida como monges, em busca de disciplina, estudo e iluminação. Entre as tradições mais simbólicas está a dança Apsara, uma forma de dança clássica baseada em figuras mitológicas femininas descritas nos templos de Angkor. Os movimentos lentos, graciosos e cheios de significado, acompanhados de trajes ornamentados e coroas douradas, contam histórias do universo espiritual e das origens do povo Khmer. Antigamente, essa dança era praticada apenas na corte real. Hoje, é apresentada como símbolo do orgulho nacional em eventos, teatros e cerimônias. Número 8. Economia. A economia do Camboja é um retrato de contrastes. De um lado, o país tem apresentado crescimento acelerado nos últimos anos, com taxas que chegaram a ultrapassar 7% ao ano antes da pandemia. De outro, ainda carrega marcas profundas da guerra civil, da desigualdade social e da extrema pobreza que atinge grande parte da população. Os 3 pilares da economia cambojana são turismo, agricultura e indústria têxtil. O turismo, impulsionado por atrações como Angkor Wat, praias tropicais e experiências culturais autênticas, gera milhares de empregos, especialmente nas cidades de Siem Reap e Phnom Penh. Já a agricultura, com destaque para o arroz, borracha, castanha de caju e seda, ainda é a base de subsistência para milhões de famílias nas áreas rurais. A indústria têxtil também se tornou uma das maiores fontes de exportação do país. Roupas e calçados produzidos em fábricas cambojanas abastecem marcas internacionais conhecidas. No entanto, as condições de trabalho nesses setores ainda são motivo de preocupação. Salários baixos, jornadas longas e pouca proteção trabalhista fazem parte da realidade de muitos trabalhadores, especialmente mulheres. A moeda oficial é o riel cambojano, mas, curiosamente, o dólar americano é amplamente aceito e até preferido em quase todas as transações comerciais, desde hotéis e restaurantes até pequenos mercados e motoristas de tuk-tuk. Muitos produtos têm os preços exibidos em dólares, e o troco costuma vir misturado entre dólares e riels, o que pode confundir visitantes desavisados. Apesar dos avanços, o Camboja ainda é considerado um dos países mais pobres do Sudeste Asiático. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 18% da população vive abaixo da linha da pobreza e muitos sobrevivem com menos de 3 dólares por dia. O contraste é gritante. Enquanto turistas se encantam com templos dourados e festas animadas, milhões de cambojanos enfrentam a vida com o mínimo. Número 9. Festivais. Se você acha que o Camboja é só templos e história antiga, espere até conhecer seus festivais tradicionais.
O maior e mais aguardado festival do país é o Ano Novo Khmer, conhecido localmente como Chaul Shnam Chmei. Celebrado em abril, marca a virada do ano no calendário tradicional cambojano e simboliza renovação, limpeza espiritual e recomeço. Durante 3 dias, o país inteiro para. Casas são enfeitadas, templos lotam de fiéis, oferendas são entregues aos monges e as famílias se reúnem para rezar e brincar. No interior, crianças jogam água uns nos outros, uma forma de desejar sorte e purificação para o novo ciclo. Outro festival profundamente simbólico é o Pichum Ben, ou Festival dos Ancestrais. Celebrado por 15 dias, ele é dedicado aos mortos. Os cambojanos acreditam que nesse período, os espíritos dos falecidos retornam ao mundo dos vivos. Para acalmá-los e enviar boas energias, as famílias levam comida aos templos e fazem preces especiais. Os templos ficam repletos de fiéis vestindo branco, e o ambiente se transforma em um grande santuário de memória e espiritualidade. Mas entre orações e silêncio, também há espaço para tradições bem curiosas. Uma delas são as corridas de búfalo, realizadas em algumas províncias como parte das celebrações de Pichum Ben. Os imensos animais são enfeitados com tecidos coloridos e colocados para correr em campo aberto, entre aplausos e gritos da população. Acredita-se que a corrida traga boa sorte, fertilidade à terra e proteção aos vilarejos. Número 10. Pontos turísticos. O Camboja é um país onde cada paisagem parece contar uma história. Das ruínas grandiosas que testemunharam impérios milenares até vilarejos flutuantes que se adaptam às cheias das águas tropicais, o país guarda alguns dos destinos mais impressionantes de toda a Ásia. O destaque absoluto é o Templo de Angkor Wat, considerado o maior monumento religioso do mundo e patrimônio mundial da Unesco. Construído no século XII, no auge do Império Khmer, Angkor Wat é mais do que um templo. É uma obra-prima arquitetônica esculpida em pedra, que revela em suas paredes mitos hindus, batalhas épicas e a devoção do povo cambojano. Dentro do complexo de Angkor, outro local que fascina os visitantes é o Templo Ta Prohm, famoso por suas ruínas tomadas pela vegetação e por ter sido cenário do filme Tomb Raider. Diferente dos demais templos da região, Ta Prohm se destaca por seu aspecto abandonado, já que foi o único edifício do complexo de Angkor que não passou por obras de restauração, criando uma atmosfera única e misteriosa. Seguindo o ritmo da natureza, encontramos o lago Tonle Sap, a maior reserva de água doce do Sudeste Asiático. Durante a estação chuvosa, ele se expande drasticamente, transformando vilas inteiras em comunidades flutuantes. Uma das mais famosas é Kampong Pluk, onde as casas são erguidas sobre palafitas gigantes. Lá, a vida gira em torno da água. Crianças remam para ir à escola, mercados flutuam e barcos substituem os carros. No Nordeste, as montanhas Dangrek compõem uma paisagem de colinas escarpadas e vegetação densa, marcando a fronteira natural com a Tailândia e o Vietnã. Essa região é conhecida por suas riquezas minerais e pelas comunidades étnicas que habitam suas encostas, preservando culturas e tradições ancestrais. Já ao longo do litoral do Golfo da Tailândia, o Camboja abriga algumas das mais belas praias do Sudeste Asiático, com areias brancas e águas cristalinas. A cidade costeira de Sihanoukville é um dos principais destinos da região, oferecendo mais de 20 praias paradisíacas, que atraem visitantes em busca de sol e mar. Com um crescimento acelerado nos últimos anos, a cidade se tornou um dos centros turísticos mais movimentados do país. Entre as ilhas da região, Koh Rong se destaca como uma das mais belas e populares, conhecida por suas praias intocadas, águas cristalinas e atmosfera relaxante, sendo um verdadeiro paraíso tropical. Do espiritual ao selvagem, do passado grandioso ao presente flutuante, os pontos turísticos do Camboja revelam um país que não apenas se visita, se sente, se vive e se guarda na memória para sempre. Em resumo, o Camboja é um país fascinante, repleto de história, cultura e paisagens de tirar o fôlego. Desde seus templos milenares até suas tradições surpreendentes, cada canto desse lugar guarda algo único a ser descoberto. Mas isso é apenas uma parte do que esse país tem a oferecer. Se você ainda não considerou esse país no seu roteiro, talvez seja a hora de mudar de ideia.
Agora, conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.